Caíto, qual que é a sua idade? Eu tenho 20 anos. Qual que é o seu ano de inserção no curso de ADM? Eu iniciei o curso de ADM em 2014. Quantos cargos você já ocupou na CAS e qual que é o seu cargo atual? Eu já passei por analista de projetos, né, no final de 2015, né? Depois eu passei por gerente de projetos no início de 2016. Fiquei 2016 inteiro enquanto gerente de projetos e hoje eu sou diretor de projetos atualmente. Em qual período você entrou na CAS? Entrei na classe no segundo período de 2015. Ok. E o que te motivou a entrar na EJ naquele instante? Na verdade foi um curso de coragem, assim, porque eu já tinha vontade de fazer parte do movimento Empresa Júnior, mas eu tinha receio mesmo, medo de sobrecarga, desde quando eu entrei no curso. Então eu comecei a ter um contato com outras atividades, além da atividade acadêmica no final de 2014, quando eu comecei a mexer com iniciação científica. Só que eu não gostei de fazer parte da iniciação científica, eu queria algo diferente. E contato com algumas pessoas que estudavam comigo, que faziam parte da CASSE, e tendo em vista o quanto eles estavam se desenvolvendo, pô, achei que seria uma oportunidade interessante e me motivei a fazer parte também do movimento. Ok. E hoje, o que a CASSE representa para você? Olha, o que eu tenho dito, assim, primordialmente é mais um ambiente que eu consigo desenvolver maturidade, assim, principalmente maturidade emocional e psicológica. Geralmente, quando a gente entra no movimento Empresa Júnior, a gente tem uma ideia muito de aplicar o conhecimento na prática, que é a primeira coisa que a gente pensa, né, que o curso é muito teórico, que você quer fazer coisas mais práticas, mas a partir do momento que você começa a vivenciar mais o movimento, ele começa a te proporcionar uma maturidade, um crescimento assim, psicológico muito grande. Então, hoje ele representa essa estabilidade, né, essa ideia de ter uma maturidade psicológica mesmo. Você falou que não quis participar de iniciação científica e tudo mais, mas o que a CASSE tem te proporcionado de diferente desses outros projetos que você participou? Muito bom. Essa pergunta ela vai muito da pessoa, né? Assim, o meu contato com a iniciação científica que não foi bom. Não acredito que o problema seja da iniciação científica. Então, o meu desenvolvimento lá não foi interessante. Eu não me sentia desafiado, não me sentia não tinha prazer mesmo em desempenhar as atividades que eu estava desempenhando. Apesar de ter tido momentos que foram muito interessantes e me acrescentaram muito, mas não estava realmente interessante. E na CASSE eu consegui ter um momento de realmente prazer em fazer o que eu estava fazendo. Eu consegui entender melhor o que era meu curso, as oportunidades que eu poderia ter. E quando eu percebi que eu estava realmente me desenvolvendo, fazendo parte da empresa, tendo contato, ampliando minha rede de contatos, ampliando minha comunicação com as pessoas, desenvolvendo principalmente minha habilidade de interrelacionamento, né, de relacionamento pessoal. Então isso foi um momento assim que eu percebi que a escolha de entrar na CASSE foi muito importante para mim. Teve algo que você abandonou ou incluiu na sua vida, né, para fazer parte da CASSE? Olha, sim, quando eu entrei na CASSE, eu ainda estava fazendo iniciação científica, então não tinha saído ainda, e eu tinha acabado de me tornar membro do centro acadêmico. Então eu era diretor de administrativo financeiro do centro acadêmico de administração, fazia iniciação científica, então estava no final da iniciação, né, que terminava em março, eu entrei em dezembro, em outubro do ano anterior. Então assim que eu entrei na empresa, eu tive que optar por me direcionar mesmo, escolher. Então eu abri mão tanto da iniciação científica, que eu tive a oportunidade de renovar e não quis, e também do centro acadêmico, para poder focar realmente no movimento Empresa Júnior. E o que te faz sentir pertencente da CASSE? Hoje eu acho que principalmente ver os resultados do trabalho, né, que eu desempenho. Assim. Foi a dificuldade que a gente tem, assim, às vezes, é conseguir ver o fruto daquilo que você se esforça e batalha. E na CASSE eu consigo ver esse esforço, principalmente das pessoas que querem fazer isso junto. Assim. Então, por conseguir enxergar essa visão, enxergar o resultado que eu posso gerar para o movimento Empresa Júnior, para os empresários de Viçosa, isso me motiva a continuar. Então, basicamente realmente enxergar esse esforço mesmo, esse resultado. E qual momento mais te marcou nesses anos de CASSE que você tem? Quando eu comecei a entender o que é o movimento Empresa Júnior. Assim. Quando eu entrei na CASSE, para mim, realmente, como eu disse anteriormente, era a ideia de aplicar o conhecimento na prática.
Então, eu não entendia a CAS como movimento Empresa Júnior. Então, quando eu comecei a me inserir realmente no movimento, a fazer ir realmente e participar dos eventos, quando eu me tornei conselheiro da CEMP, eu consegui ficar mais imerso nos acontecimentos do movimento Empresa Júnior. E principalmente no momento em que eu decidi me tornar ou tentar ser presidente do conselho, foi um momento que se marcou e teve uma transição, né, do Caíto que era antes e o Caíto que é pós esse momento. Então, assim, foi o momento que mais me marcou. E qual valor da caça você tem mais identificação? E por quê? Hoje, assim, particularmente eu vejo o inconformismo. E isso mais no sentido de um impacto que as nossas ações e os nossos projetos podem gerar para o empreendedor. Porque o que acontece? Quando a gente realiza um projeto na caça, a gente está gerando um valor não um valor direto para um cliente. Então, por exemplo, a gente não simplesmente faz um cliente aumentar um faturamento. A gente consegue fazer com que o cliente ele tenha uma condição melhor para a família dele, ele tenha uma condição melhor para colocar os filhos deles na escola. Então a gente vê que o impacto daquilo que a gente faz é mais do que aquilo que a gente vê. Então ter essa vontade realmente de mudança, de fazer mais, para mim é o que mais me identifico na casa. Ser reconhecido em Viçosa e região como excelência em consultoria empresarial, tornando-se referência no México como EJ de alto crescimento. O que isso significa para você? Isso significa que a gente tem muito trabalho para fazer. Às vezes, quando a gente enxerga uma visão de uma empresa, a gente pensa numa coisa muito a longo prazo e esquece que a gente tem que fazer coisas pouco a pouco para conseguir atingir. O que mais me move numa missão é que, mesmo que você tenha a ideia dela de um longo prazo, seja de 3, 5 anos, a gente tem que desempenhar atividades de curto prazo para conseguir atingir. Então isso mostra que para atingir essa missão a gente tem que ter muito trabalho para realizar e fazer isso pouco a pouco com os pés no chão. E qual foi o momento de superação que você viveu na CASSE? Olha, eu digo que é um momento que a gente está vivendo agora. Assim. A gente passou de um período de transição de muitos membros para poucos membros. E hoje, principalmente da última gestão para essa gestão, a gente está com 2 diretores a menos, então a gente está tendo que passar por momentos de reformulação na empresa, e além de passar por esse momento de reformulação, tínhamos poucos membros e muitas atividades para desempenhar. Então, além de desempenhar as atividades normalmente, a gente tinha que reformular muitas coisas. E esse processo que a gente conseguiu passar e superar essa quantidade de membros, hoje a gente conseguiu ter um número de membros totalmente razoável e considerável de novo para conseguir desempenhar as nossas atividades. Então, para ter essa transição, de conseguir novamente ter uma casa com um time completo para desempenhar as atividades, foi um momento assim, de superação, né, da empresa e meu também. Assim. E tem alguém na história da Cássio atualmente que você admira? E por quê? Olha, assim, tem várias pessoas que passaram pela empresa, e principalmente quando eu entrei, que me acolheram, assim, conseguiram me orientar com a maior parte das coisas que eu fiz. Hoje, eu acho que talvez pelo momento ser a pessoa que tinha mais tempo de empresa e conseguiu me orientar e me auxiliar melhor, foi a Mariana Mendes, né? Porque ela tinha um contato muito maior, tanto com o movimento Empresa Júnior, de uma forma geral, assim, todas as instâncias, tanto com a própria casa, então tinha um conhecimento muito grande. Então tudo que era como uma mãe, né? Tudo que a gente tinha de problema e dúvidas, a gente ia até ela para ela conseguir solucionar. Então, assim, basicamente foi quem conseguiu nortear e me nortear quando eu entrei na empresa. E para você, o que representa ser diretor de projetos? Hoje é o sentido realmente de manter a estabilidade do que a gente faz. Porque, assim, tudo que a gente faz na empresa, a atividade fim é realizar projetos. Então é uma responsabilidade muito grande fazer parte dessa diretoria e principalmente ter essa responsabilidade, essa confiança das pessoas de que tudo que a gente vai fazer na empresa tem que passar por mim, tem que estar sob minha gerência. Então essa responsabilidade, esse suporte que a gente tem que dar para a empresa como um todo é o que eu acredito que representa fazer parte dessa diretoria. Assim. E quem que era o Caíto antes e depois da Cássio? Olha, antes era uma pessoa que tinha muito medo de arriscar. Então eu deixei de fazer muitas coisas por medo e deixei de terminar muitas coisas. Então eu deixava muitas coisas pela metade. Então o ponto que eu entrei na Cássio foi o ponto que eu pensei, tenho que começar realmente a terminar tudo aquilo que eu começo. E fazer parte da empresa foi um diferencial muito grande para mim. Então eu comecei a arriscar mais, a pegar realmente coisas para fazer e aceitar que eu consigo fazer muita coisa. Então o Caíto anterior é um cara que tinha muito medo de arriscar e começar realmente a fazer alguma coisa e muitas vezes não terminar quando começava. E o de hoje é uma pessoa que ela aceita mais a realidade que ela tá e arrisca realmente para fazer as coisas. Ok.
Em quais momentos você se considera um líder na CASSE? Olha, eu acredito que na maior parte dos momentos você tem que ser líder de alguma forma. Pegando em questão prática, principalmente quando eu estou dentro da minha diretoria, então, porque dentro da minha diretoria, por ter que organizar a minha equipe de forma geral para poder atingir os resultados, a gente tem perfis práticos de liderança. Entretanto, a gente tem que agir como líder, e eu acabo agindo como líder independente do momento, então seja numa reunião, seja durante os processos do dia a dia da empresa. Existem pequenas atitudes que a gente acaba tomando e a gente acaba sendo líder. Então eu não acho que assim, tem momentos específicos, né, que determinam a liderança assim, dentro da empresa. E por qual motivo você sairia da CASSE? Hoje, o único motivo que eu sairia da CASSE é se eu não enxergasse mais valor no movimento ou na empresa. Então eu acho que é o único motivo que faria eu sair da CASSE hoje, claro, além de formatura e de coisas práticas, né, direcionadas. Mas se por algum motivo eu não conseguisse enxergar mais valor no movimento, que eu acredito que isso não aconteceria, seria um motivo que eu sairia da empresa. E quando eu te mostro essa imagem, o que isso representa para você? Quais sentimentos vêm à tona? Olha, o primeiro sentimento que me vem à tona é realmente motivação. E porque a gente passa por um momento, a gente tem passado por um momento de um engajamento, uma união da equipe para atingir alguns resultados que a gente não esperava que poderia atingir nunca. E isso me motiva a ver as pessoas determinadas para chegar em algum resultado e com realmente vontade de conseguir chegar nesses resultados. E tendo confiança, né, claro, no trabalho que eu estou fazendo e eu tendo confiança no trabalho que eles estão fazendo, me dá essa motivação. Então hoje, o que essa imagem me representa, o que a CASSE tem representado para mim é motivação. Ok. Quer então só isso? Pode cortar. Muito